Fala pessoal, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui com vocês, da Chácara Dornas Homestead. E hoje nós estamos aí no nosso quinto podcast. Bacana, né? O Canto do Galo. Muito bom, hoje nós vamos falar de armazenamento de ovos férteis, tá? A gente fica muito falando de dias, dias, dias. De fato, o tempo de armazenagem, ele é o principal fator isolado, mas a gente tem aí muitos outros fatores que vão influenciar na questão do armazenamento. Primeiro deles, eu acho que a gente tem que realmente ter em mente, é que esses ovos férteis eles têm que ser coletados várias vezes ao dia. Tá? Para que isso? Né? Primeiro, para evitar que a galinha com o pé sujo entre no ninho e suje o ovo que foi posto anteriormente, são um dos principais fatores. O outro fator é que se deixar os ovos do ninho por muito tempo, as galinhas vão deitar, vão começar a aquecer esses ovos e um ovo logo no início, ele ter essa pré-incubação, não é saudável, ele precisa esfriar. Esse resfriamento do ovo vai produzir aí, né, vai criar, vai desenvolver a câmara de ar. Então, quando esfria, o ovo reduz o seu volume interno, a casca é rígida, o interior não, e aí inicia-se a câmara de ar. Tá? Então, esse também é um outro fator. E um fator que não diz respeito ao ovo exatamente, mas ovos no ninho faz com que as galinhas entrem em choco. A pressão do ovo no peito da ave faz com que elas produzam mais prolactina e isso vai produzir aí o efeito que a gente chama de choco, né, que é o efeito maternal nas aves. Então, esse é um ponto interessante. Tirei os ovos. Primeiro ponto, já descarta os ovos sujos. Descarta que eu falo, já coloca para lavar e consumir. Em alguns casos, ovos muito caros, tal, tem sim uma forma de lavar, uma forma de limpar. Geralmente não compensa, mas vocês podem testar. E guarda esses ovos aí com a ponta fina para baixo. Se tiver muito ovo também sem a forma ovoide, ou muito redondo, ou muito comprido, ou com alguma deformidade na casca, também já tira juntamente com os ovos sujos, tá? Deixa só os ovos com forma ovoide. E aí, beleza, coloca ele com a ponta fina para baixo e armazena aí, de preferência, num local que não pegue sol hora nenhuma, no chão. Tá? O chão é o local mais frio daquele local, principalmente se tiver ali um piso, alguma coisa assim, para que esses ovos mantenham aí uma temperatura mais baixa possível. Tá? A princípio, essas regras são suficientes para que a gente consiga armazenar esses ovos até o momento de chocar. Só que o que acontece? Dentro do ovo, a gema, ela tem o blastodermo, o local onde o ovo é fecundado, que ele tem aí um geotropismo negativo. O que significa isso? Ele vai ficar para cima. Se você quebrar um ovo para fritar, você vai ver aquele disco redondo na gema. Todos os ovos esse disco vai ficar para cima. Se os meus ovos ficam parados por muito tempo, esse disco, esse blastoderma vai grudar na membrana do ovo. Então, esse ovo não vai desenvolver, ou vai começar a desenvolver e vai morrer, ou o embrião, sei lá, vai desenvolver grudado na casca do ovo, na membrana e vai morrer. Tá? Então, acontece, se aumenta a mortalidade em função disso. Então, o que eu faço? Vamos lá agora para o tempo de armazenagem. O ideal é eu armazenar esses ovos de 3 a 4 dias. Nem mais, nem menos. Porque 3 a 4 dias você já garantiu aí um tamanho dessa câmara de ar suficiente para que o pintinho possa respirar no futuro. Então isso é importante. Esses ovos, após 7 dias, eles aumentam muito o pH, fica mais alcalino. Isso é uma barreira contra bactérias, porém não é benéfico para o desenvolvimento do embrião depois. Então acaba que você vai reduzir mortalidade sim a partir de 7 dias. Então 7 dias seria aí o limite para cima. Ovos postos no dia, eu não choque, eu não recomendo, porque de fato não tem essa câmara de ar. No segundo dia eu já choco. E não vejo assim uma diferença muito grande da questão da eclosão. Também nunca fiz uma pesquisa para ter certeza. Então, esse aumento ele é importante do pH para proteção, mas o aumento dos dias vai perder aí alguns ovos. Então a gente tem que entrar
no consenso. Se você conseguir chocar 2 vezes por semana, está perfeito. Se você conseguir chocar ovos aí de 2 a 4 dias também de postura, também está perfeito. Ovos que vão ser chocados de 5 a 7 dias, é necessário que eles tenham uma viragem, para evitar justamente que o blastoderma grude na membrana da asa. Então, eu armazeno aqui naquelas bandejas plásticas de 30 ovos, não choco por mais do que 5 dias, geralmente 4 dias, mas nunca por mais do que 5 dias. Mas quando precisa, eventualmente, um lote diferenciado, tal, eu inclino essa bandeja. Então, eu coloco alguma coisa debaixo dela, deixo ela inclinada para um lado, depois de um tempo eu inclino para o outro. Eu faço isso várias vezes ao dia, sempre em números ímpar, porque à noite ela sempre vai ficar inclinada no lado oposto. Bacana? Se você tem condições de interferir na temperatura, uma temperatura de armazenagem de 18 graus, ela é boa. Para ovos aí de 3 a 4 dias, tá? Ela é boa. Acima disso, recomenda-se que reduza a temperatura. Pesquisas feitas aí mostram que 12 graus Celsius é uma temperatura suficiente para que não haja um desenvolvimento embrionário precoce e com isso aí a morte do embrião. Porque geralmente o que acontece? Esse embrião ele começa a desenvolver no calor do dia e ele cessa o desenvolvimento no período noturno, que é frio. Quando o dia começa a aquecer, ele começa a desenvolver de novo e tal. Esse desenvolvimento pausa causa mortalidade. Isso é diferente da gente pensar aí em incubação na pré-estocagem, tá? Esse é talvez um assunto aí para outro podcast, onde a gente incuba esses ovos aí cerca de 6 horas antes de estocar. Bacana? Então a questão da temperatura é importante. 18 graus, 3, 4 dias. Passou disso, tenta reduzir para 12 graus. Não é tão simples, principalmente quem mora em regiões quentes. Aí vem o uso da geladeira. Às vezes a geladeira está mal regulada, ela está muito fria. Dá para colocar na geladeira sim, lá embaixo, onde é mais quentinho. No caso da geladeira, né? Aquelas gavetas de vegetais e tal. Tá joia? Se você conseguir ter uma sala climatizada, um ar-condicionado, perfeito. Então você já consegue fazer isso. E um outro ponto, ele é um que pega menos, mas ele tem aí seu grau de efeito, né? Que é a umidade. A umidade para estocagem de ovos, o ideal é de 70% a 80%. Porque o que acontece? Vamos pensar no ovo aqui. O ovo ele é vivo, tá? Fértil ou não, ele é vivo. Ele respira. Quando ele respira, ele elimina CO2, gás carbônico, e elimina água pelos poros da casca. Com o passar do tempo, essa perda de CO2 vai elevar o pH, como eu já falei. Geralmente aí o ovo tem 7,6 e vai para cerca de 9,5. Então ele passa aí de uma situação um pouco alcalina, mas bem neutra, para uma situação bem alcalina. A umidade, mesma coisa. Então o que acontece? Quando ele vai perdendo umidade, a água que fica dentro do ovo passa a ser insuficiente para o pintinho se desenvolver. Então, aquele pintinho que vai morrer aí no final do período de gestação, de incubação, perdão, ele vai grudar na casca, enfim. Depois que a gente coloca na incubação, na incubadora, não tem mais tanto problema porque lá está regulada, mas antes é importante. Então, se você conseguir, também regula. Como é que a gente faz aqui? Dias muito quentes, eu derrubo água no chão. Então, eu tenho ali um higrômetro para saber qual é a umidade do ambiente. Aqui em Lusiana, em torno do DF, a gente chega a 11%, 10%, é coisa realmente bem absurda. E aí, o que eu faço? Aquelas horas mais quentes, 10, 11 horas, eu pego um regador e jogo água no chão. O calor do dia e tal vai fazer com que essa água evapore e aquele ambiente fique aí um pouco mais úmido, tá? Então, é uma opção boa para a gente aumentar a umidade e reduzir aí a mortalidade. Legal? Então, qual que é o ideal? Ponta fina, selecionar os ovos, colher os ovos várias vezes ao dia, selecionar os ovos, forma ovoide, bonitinho e tal, ponta para baixo, ponta fina para baixo. Se esses ovos forem ficar mais que 4 dias, que eu não recomendo, fazer a viragem desses ovos,
Cuidar da umidade ficar em 70%, 80% e, sendo possível, reduzir também a temperatura e abaixo dos 18 graus. Desse jeito é suficiente para armazenagem. E aí, claro, na hora de passar para a chocadeira, a gente precisa fazer oscopia, precisa regular a chocadeira, precisa fazer uma série de fatores, que é um assunto para um próximo podcast. Bacana? Então, muito obrigado aí pela companhia e até o próximo. Tá com dúvida em alguma coisa, quer sugerir, manda nos comentários aí qual o assunto você quer. E para você que está ouvindo a gente até agora, não deixa de dar aí o seu like e se inscrever no canal, ok? Um abração, gente, forte abraço.